na aula de hoje, pessoal, nós vamos nos ater a esses dois primeiros pontos aqui. Vamos falar da periodização e vamos falar dos dois primeiros pontinhos, a antiguidade e o período pré-colonial. Porque Portugal, no início, não quis efetivar a colonização do Brasil, né, do território que viria a ser chamado de Brasil. Importante, o nome Brasil vem um pouquinho depois. E aí nós temos o período colonial, né, até extenso, é o mais extenso, 1530 a 1815, que vai desde então da chegada do Martim Afonso de Souza aqui, que vai receber as ordens de Portugal para colonizar o Brasil. Aí a gente vai ter o governo geral, capitanias, enfim, toda a estrutura que Portugal vai montar, até 1815, quando o Brasil se transforma em reino. Sim, o Brasil foi reino junto com Portugal, Reino Unido. O Dom João vai chegar em 1808, em 1815 o Brasil vira reino. E aí temos o período joanino. Repare então que tem alguns anos ali, 1808 a 1815, que é o período joanino junto com o período colonial, porque de certa forma o Brasil era colônia meio que no papel, mas o rei já estava aqui, então é metropolização da colônia. Então temos o período joanino, né, do rei Dom João, caso único na história. Tudo isso, pessoal, esses vídeos nós temos gravados em aulas especiais e temos também nas aulas ao vivo, com exercícios, aulas onde vocês podem também tirar dúvidas, tá? É só procurar o nosso canal, tá tudo bem organizadinho. Temos então falamos já então do período colonial, período joanino, e aí o Dom João ele volta para Portugal, deixa o filho dele aqui, o Pedro I, que vai ser um dos responsáveis pela independência. Ele não vai fazer independência sozinho, nada disso, mas é um dos responsáveis. O Brasil vira então uma nação independente, mantém a monarquia. Em 1831, Pedro I volta para Portugal. Estava cheio de problemas aqui, também estava com problemas em Portugal, o irmão dele dando um golpe de Estado na filha do Pedro I, que era para ser rainha de Portugal. E o Pedro I, então, abdica do trono. E aí nós vamos ter um período muito caótico, que é o período regencial, pouquíssimo estudado, mas aparece nas provas. Às vezes a gente passa até o ensino médio e mal fala do período regencial. É muito difícil, o período regencial é complicadinho, tem muita revolta. O Brasil foi governado por regentes, é parecido com o sistema republicano, tinha eleição dos regentes, enfim. Então é um período assim, pouco falado, mas ele é muito importante e é difícil. E aparece na prova. Então temos o período regencial, que por quê? Porque quando Dom Pedro ele abdica daqui, o filho dele, o Pedrinho, que vai ser o Pedro II, tem 5 anos de idade. Vai fazer 5 anos de idade. E só poderia assumir o trono com a maioridade, com 18 anos. Então o Brasil ele vai passar por esse período regencial até o Pedro II alcançar, em tese seria até o Pedro II alcançar a maioridade. Mas o período regencial foi tão caótico, com tantas revoltas separatistas, o país se despedaçando, mal tinha se tornado independente, que houve a antecipação da maioridade do Pedro II, chamado golpe da maioridade. Ele vai assumir com 15 anos. Então, o período regencial vai da abdicação do Pedro I, 1831, até o Pedro II assumir, com o chamado golpe da maioridade. Período bem tumultuado. E aí temos um período estável, mais longo, com Pedro II. Reparem que ele vai governar, então, praticamente meio século. Quase 50 anos, um governo, de certa forma, estável, poucos movimentos separatistas significativos, mas com muita coisa importante acontecendo. Temos, então, o governo do Pedro II, só que, no final, a monarquia começa a passar por um período muito de crise, começa a sofrer pressões do exército, sofrer pressões dos setores econômicos, principalmente do café, começa a sofrer pressões da igreja também, havia uma rixa entre o Pedro II, a maçonaria, com a igreja católica, e o exército parte do exército então acaba proclamando a república, e o Pedro II e a família real são expulsos do país. E aí começa então o período republicano no Brasil, onde nós vamos ter a República Velha, primeiro 2 presidentes militares, que é a República da Espada, e depois a chegada dos cafeicultores, da política do café com leite, do coronelismo se estabelecendo, política dos governadores, muito cobrada em provas de vestibular, Enem, no Brasil inteiro, a República Velha. Então é muito importante, um tópico importantíssimo para a gente estudar. E aí temos a crise de 29, ela vai desarticular muito a República Velha, que já vinha em crise na década de 20,
tenentismo, Semana de Arte Moderna, movimentos operários. E aí chega então ao poder Getúlio Vargas, que vai ficar como governando. A primeira era Vargas, de 30 a 45, primeiro governo Vargas, inclusive com uma ditadura de 37 a 45, e o Brasil começa a se industrializar, começa a mudar de face, começa a ficar mais urbanizado, a partir da chegada do Getúlio Vargas, que vai implantar leis trabalhistas, e não vai deixar de lado nada disso, o café, a economia agrária, não. Mas o Brasil começa a mudar um pouco o seu foco. E aí Vargas acaba se desgastando, 15 anos no poder, o Brasil vai lutar a Segunda Guerra, o Brasil lutou a favor da democracia na Europa, internamente vivia uma ditadura, e Vargas acaba então saindo sob o comando do Exército. E aí nós temos um período, de certa forma, confuso, mas democrático, que é a República Liberal Populista. O populismo foi... no Brasil, o principal representante é o Getúlio Vargas, sem dúvida, que é um novo tipo de política na época, onde há uma certa aproximação do governante com as massas, mas as massas elas não têm poder. O governante age como se fosse uma espécie de pai, vai cuidar dos seus filhos, que seria a população. Essa relação que o Brasil tem aí políticos populistas fortes. A América Latina em geral, até hoje, é muito forte o populismo na América Latina. E aí temos a República Liberal Populista, 45 a 64, onde temos temos o segundo governo Vargas, onde acaba se suicidando. Temos o governo Juscelino Kubitschek, que é uma das figuras mais importantes da República. O Jânio Quadros vai governar poucos meses, entra o João Goulart, muito contestado. E aí nós temos, então, o início do regime militar. Temos um golpe de Estado que vai tirar o João Goulart. E vamos ter, então, um regime militar durante 21 anos, dentro do contexto da Guerra Fria. E o regime militar, então, vai até 1985, que é a época que a Guerra Fria também está esfriando. A União Soviética já estava entrando numa crise, já sabia-se, então, que o modelo dos Estados Unidos ia ser, de certa forma, entre aspas, naquele momento, o predominante, vencedor. E aí nós temos, então, também na América Latina toda, passou quase toda por regimes militares. O Brasil não está fora da América Latina, tá sempre, esses movimentos são bem paralelos, né? E aí, após a saída dos militares, temos a chamada Nova República, que vai de 1985, que é a eleição do Tancredo Neves, eleição indireta, até os dias de hoje. Então é essa a periodização que nós temos de história do Brasil. E como eu disse, pessoal, isso ajuda muito a gente entender as questões que nelas aparecem.